bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Já pegou o seu lápis, o livro e também sua borracha? Se não fez isso ainda, pause o vídeo, procure o seu material e depois você volta para assistir a aula. Mas se já está preparado, vamos iniciar nossa aula. Então, turminha, vamos continuar falando sobre formas geométricas. Nas últimas aulas de matemática, nós aprendemos quais são as formas geométricas básicas. E nós vimos que existe o círculo, né, que tem o seu contorno aí curvo. Nós aprendemos que existe o triângulo, que tem 3 lados, o retângulo, que tem 4 lados, e o quadrado, que também tem 4 lados, e todos os lados do quadrado são iguais. Então, essas foram as formas geométricas básicas que nós aprendemos aí nas últimas aulas de matemática. Além disso, nós vimos que as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, e que os objetos que estão aí no meio ambiente em que nós estamos, os objetos do nosso dia a dia, eles lembram formas geométricas. E aqui tem alguns exemplos. A bola, que lembra o círculo, a casquinha do sorvete, que vai lembrar aí o triângulo, o baú do caminhão, que vai lembrar o retângulo, as pontinhas das estrelas, que vai lembrar aí o triângulo, né? Uma caixa de presente, que lembra um quadrado, o sol, que lembra o círculo. Então, as coisas que nos cercam, elas lembram formas geométricas. Agora, turma, nós vamos treinar aí esse conhecimento sobre as formas geométricas que nós acabamos de revisar, tá? Nessa atividade que eu vou mostrar para vocês, nós vamos enumerar aí as formas geométricas. Então, em todos os triângulos, nós vamos colocar o número 1, nos quadrados, nós vamos colocar o número 2, no círculo, nós vamos colocar o número 3, e no retângulo, nós vamos colocar o número 4. Então, vamos começar com os triângulos, colocando o número 1. Qual dessas formas geométricas é o triângulo? Isso mesmo, esse aqui é o triângulo, então vamos colocar o número 1 nele. Ah, temos mais triângulo? Temos esse daqui, então vamos colocar o número 1, certo? Agora, vamos colocar o número 2 nos quadrados. Quais dessas formas geométricas são os quadrados? Isso mesmo, nós temos um quadrado aqui, então eu coloco o número 2. Temos um outro quadrado aqui e um outro quadrado aqui. Agora, vamos enumerar os círculos com o número 3. Qual dessas figuras são círculos? Isso mesmo, nós temos um círculo aqui, um outro círculo aqui e um outro círculo aqui. E para finalizar, nós vamos enumerar com o número 4 os retângulos. Vamos colocar o número 4 nessa forma geométrica, que é o retângulo, e nessa outra forma geométrica, que também é o retângulo. Então, acabamos aí de treinar, né, de revisar mais uma vez as formas geométricas que nós aprendemos aí nessas últimas aulas de matemática. E aí, turma, gostaram dessa aula de hoje? Nós fizemos mais uma vez uma revisão sobre as formas geométricas, lembrando que essas formas básicas são o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. E, além disso, nós vimos mais uma vez que essas formas geométricas, elas estão presentes aí no nosso dia a dia, nos objetos, nas coisas que nos cercam, tá bom? Agora, eu quero que você pegue o seu livro de matemática, vai abrir ele na página 141, nessa página. E você vai resolver aí, turminha, a questão 10 e a questão 11, tá? Na questão 10, você vai fazer como eu mostrei aí no slide. Vai enumerar todas essas formas geométricas, tá? No triângulo, você vai colocar o número 1. Então, quais são as formas geométricas que é triângulo aqui, nessa imagem? Coloca o número 1. No quadrado, o número 2. No círculo, o número 3. E no retângulo, o número 4. Então, vai procurar e colocar o número em cada uma dessas formas geométricas.
Na questão 11, você vai juntar os pontos e formar o quadrado, o triângulo e o retângulo, como no exemplo que o livro traz. Ó, veja que aqui ele juntou os pontinhos, tá vendo? E formou um triângulo. Você vai fazer a mesma coisa, vai juntar os pontinhos e formar um quadrado, formar um retângulo, formar um triângulo, certo, turminha? Então, aqui você faz isso. A atividade de hoje só essas duas questões, então dá para fazer tranquilamente, tá bom? Eu espero que você responda aí as questões, que você tenha aprendido com a aula de hoje. A nossa aula está chegando ao final, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.